ele é crente. Será que um crente, meus irmãos, ele sendo divorciado pode casar de novo? Não! E como é que aquele irmão vem perguntar isso para mim? Agora você vê, meus irmãos, que esse irmão está confuso. Está confuso. E por que está confuso? Por causa, meus irmãos, das várias tipos, ou seja, dos vários tipos de doutrinas que são anunciados. Irmãos, cada igreja aí, igrejas que não pregam a verdade para o povo, anuncia um tipo de doutrina que concorda com o pecado, que concorda com a iniquidade, que concorda que a mulher se divorcie e case de novo, que concorda que o homem se divorcie e casa de novo. E nós sabemos que, biblicamente, isso está errado conforme a palavra de Deus. Biblicamente, Jesus mesmo disse: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Irmãos, existia essa dúvida no coração dos discípulos de Jesus também. Você vê que o diabo, ele lança confusão, ele lança dúvida no coração do crente. Então, os discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus e lhe fizeram uma pergunta: Senhor, mestre, olha, nos explica aqui uma coisa. Olha, a mulher, ela pode largar do marido, o marido pode largar da mulher, e me explica isso, Senhor, nós estamos aqui confusos. Então Jesus começou a explicar que, no princípio, Deus criou o homem e a mulher e os uniu. E que o homem e a mulher não poderiam se divorciar, ou seja, se separar e casar de novo. Vamos dizer assim. Só que os discípulos disseram: mas Senhor, e se for por causa de adultério? E se caso o homem adulterou e a mulher não quer mais conviver com ele? Jesus disse: Moisés. Aí Jesus falou: Moisés. Ele disse: eu? Fui eu? Não, Moisés permitiu carta de divórcio. Moisés. Uma certa feita, Jesus se pôs de pé e disse aqui: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, que é maior do que Abraão, que é o próprio Jesus. Ele, Jesus, não disse para se divorciar e casar de novo. Moisés permitiu carta de divórcio, mas no começo não era assim não. Deus uniu o homem, Deus uniu a mulher, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu carta de divórcio. Agora, o crente ter coração duro, meus irmãos, é porque não está convertido ainda. O crente convertido já tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ah, mas o meu marido me abandonou. Ora, viva só. Ah, minha mulher me abandonou. Ora, viva só. Mas, Senhor, e se o homem não conseguir viver só? Então vai para a lei de Moisés. Mas eu não permito. Vocês querem ir para a lei de Moisés? Vocês vão. Vocês querem ir para a ordem de Moisés? Vocês vão. Agora vem o apóstolo Paulo, o homem que Deus levantou para ensinar as igrejas. Você vê que o apóstolo Paulo foi o homem que Deus levantou para ensinar as igrejas, doutrinar as igrejas. Chega o apóstolo Paulo e vai pregar a palavra de Deus em um determinado local, ele encontra lá uma verdadeira desordem na casa de Deus. Desordem esta, meus irmãos, espiritual. Desordem porque não havia obediência à palavra do Senhor. Aonde não há obediência à palavra de Deus, existe a desordem. Existe, meus irmãos, o pecado. E Paulo chegou lá e encontrou o pecado demais. E Paulo, meus irmãos, então ensinou os irmãos, falando que se a mulher largar o seu marido e casar com outro, ela será chamada de adúltera. Mesma coisa o homem,
se deixar a sua esposa, a sua mulher, e se casar com outra, então ele será chamado de adúltero. Então Paulo começou a doutrinar segundo o que ele recebeu do Senhor, porque Paulo dizia: eu vos ensinei aquilo que eu recebi do Senhor. Não era dele, era do Senhor que ele havia recebido. Aleluia, Jesus! Agora você vê, meus irmãos, aqui na Santa Palavra de Deus escrito que a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. A pessoa que crê realmente em Deus não é confundido, irmãos. Ele não vive, meus irmãos, confuso por coisas desse mundo. Quando você vê um crente confuso é porque ele não está obedecendo a Deus. O crente que vive em confusão porque não crê mais em Deus. O crente que crê em Deus não vive em confusão e nem confuso. Não vive, igreja? Não vive em confusão e nem confuso. Ele já sabe discernir claramente as coisas de Deus. Ele já tem na vida dele o Espírito de Deus para fazer discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus, igreja! Irmãos, na igreja Deus e Amor nós aprendemos isso, mas nas outras igrejas não se prega assim. Quem veio de outra igreja? Lá o pastor pregava assim? O pastor anunciava assim? Mas pelo contrário, tem muitos pregadores nas outras igrejas que pregam contra nós, que pregam contra a igreja Deus e Amor, que falam que nós, crentes da igreja Deus e Amor, somos exagerados. Sim ou não? Quando fala que somos da igreja Deus e Amor, muitos dizem: ah, eu já conheço, né? Com aquela cara, né, meus irmãos, de poucos amigos. Ah, eu já conheço. Irmãos, nós somos conhecidos pelo povo do mundo. Nós somos conhecidos pelos crentes que não vivem na doutrina, porque nós somos a luz do mundo. O testemunho dos irmãos, a obediência dos irmãos é conhecida por todos. Sim ou não, igreja? Olha, você coloca uma irmã crente fiel da igreja Deus e Amor e uma outra que não é fiel de uma outra igreja, porque é difícil encontrar alguma fiel, verdade? Aí você